dia, dona Bruna. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia. Bom dia, paz. Cadê o Marcelão? Tá por aí? Fala pro Marcelo ficar ligado aí na palavra hoje, que a palavra hoje é com ele. Esqueci dele não, tá, minha filha? Porque ontem foi um dia abençoado. Não vou dizer correria não, porque graças a Deus, ontem nós estivemos também auxiliando algumas pessoas também então, fica ligado aí, Marcelão, em nome de Jesus. A paz, Lígia. Bom dia. Ontem nós estivemos auxiliando algumas pessoas também que estão quase na mesma situação que ele, né? Ontem foi uma bênção, mas né, quando acabar essa live aí nós vamos bater um papo. Fica ligado aí, em nome de Jesus. Sabe, com certeza que sabe. Bom dia, Eduarda, paz, meu filho. Com certeza sabe, né? Fica ligado aí porque Deus quer aquietar tua alma, meu irmão. Fica tranquilo que Deus vai aquietar sua alma. É um tempo aí de muito... Bom dia, Vitão. Bom dia, meu filho. É um tempo aí para atormentando. São dias realmente de muita correria. Tá dando para ouvir direitinho aí, gente? Tranquilo? É porque eu tô usando o fone hoje aqui sem fio, aí eu tô com medo desse fone aqui falhar com a gente, aí eu tenho que trocar, né? Muito bom ter vocês aí com a gente. Mais um dia, em nome de Jesus, mais um dia aí juntos, para clamarmos, em nome de Jesus, estarmos show. Isso aí, gente, vai dando feedback aí. Ontem eu não entendi porque que as pessoas estavam vendo só o quadro, mas não estavam me vendo, né? Que maravilha. Bom, paz, Andréia, bom dia, meus queridos. Bom dia, prima. A paz do Senhor para vocês. Rio de Janeiro tá chovendo aí, gente? Aqui tá um friozinho que vocês nem imaginam. Meu Deus. Aqui tá um friozinho que, graças a Deus, deu uma chuvinha boa aqui em Cachoeira-Mirim. Embora a gente saiba que esse tempo chuvoso agora, para esse tempo que nós estamos vivendo, não é muito bom não. Agora é hora de a gente pedir calor, para que esse vírus aí tenha mais dificuldade de proliferação aí na nossa nação. Dias difíceis, mas Deus está no comando e no controle de tudo. Aleluia. Só dá mais um tempinho para a gente poder aguardar os outros irmãos que vão entrar. Uma palavra hoje de muita rema de Deus no nosso coração. Em nome de Jesus. Miriam, com certeza o John tá acordado. Bom dia, Flávia, paz, minha filha. Bom, estamos aí mais um dia de clamor. Muito bom. Em nome de Jesus, estamos firmes aí. Aleluia. Que Jesus nessa manhã venha confortar os nossos corações. Último dia da semana. Estamos aí às portas de uma nova semana que, em nome de Jesus, cremos que vai ser melhor do que essa que está passando. Estamos orando para que o Abba venha bradar, né, na nossa nação, para que Deus venha nos surpreender em todas as áreas, aí, em nome de Jesus. Johnny, meu querido, bom dia, paz do Senhor, muita paz de Cristo para as nossas vidas. Muito bem, queridos, vamos lá, vamos iniciar. Se você recebeu aí a nossa orientação do dia a respeito do que devemos orar, desses 21 dias de jejum e oração, eu quero iniciar hoje orando um pouquinho, depois a gente vai trazer uma reflexão aqui da palavra, e aí nós vamos
cair dentro da nosso tempo de clamor, de oração, né? A gente tem baseado, e é muito importante dizer isso, nós estamos pautados em Isaías 58, né? Creio que todos devem ter lido em casa, né? Algumas pessoas ontem pedindo para nós enviarmos, né, o cronograma do jejum, né, a forma que é feito o jejum que nós estabelecemos aqui como igreja, né, são pelo menos aí 3 a 4 tipos de jejum que nós encontramos nas escrituras, né, e a gente decidiu colocar alguns elementos. Alguns estão fazendo o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, ele na íntegra, ele é bem delicado de se fazer, mas com certeza mata ainda mais a nossa alma para que o espírito esteja sustentado e fortalecido, né? E a gente vai falar um pouquinho nessa manhã sobre alma, gente, sobre alma. Nós vamos falar sobre a alma. Algumas pessoas têm pedido para mim poder fazer uma live, né? E possivelmente eu vou fazê-la no Instagram para falar sobre o cuidado com a alma, né? E acredito que quase todos saibam, né? No caso, eu passei por um processo muito delicado na alma, muito delicado, por não descansar, por trabalhar muito, por cuidar de muitas pessoas, né? Bom dia, Marcão, bom dia, Miquelane, a paz de Cristo para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma manhã extraordinária na presença desse Jesus. Nada melhor do que começar o nosso dia na presença de Jesus. É uma forma de nós declararmos que o nosso dia vai ser abençoado. Jesus orava nas madrugadas porque ele sabia que se orasse na madrugada, ele estaria preparado para combater um bom combate durante todo o dia. Por isso Jesus muito orava de madrugada, né? Mas vamos lá, então, algumas pessoas têm me pedido para orar, para liberar uma palavra sobre orientações sobre a alma. Eu vou fazer uma live sobre o cuidado da alma, cuidando da alma. Eu tive um processo assim muito difícil, né? Muito difícil. Eu tive o tal do toque que a gente fala, né? Eu tive algumas situações na alma que a gente chama de síndrome do burnout, né? E tem até um livro aí, né? Acho que foi a Neia, né? Minha prima do Rio, que pediu para estar orando por uma pessoa, né? Deixa eu ver aqui se é ela mesmo, né? Não, a Neia pediu para orar por alguém que a Mônica, né? No caso. Então, alguém me pediu aí para poder estar falando sobre alma. Então, um livro extraordinário Andando com o Tanque Vazio, né? Enio Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. Um livraço para quem está vivendo um momento aí de pânico, de estresse, de até mesmo depressão. Um livraço, eu aconselho você, eu li ele aí, quando eu peguei para ler, eu li ele em 4 dias. Um livraço, um livro muito bom, né? Então, esse processo na minha vida foi um processo muito doloroso na alma, né? E segundo especialistas, segundo a psicóloga que me acompanhou, a doutora Lucília, excepcional, profissional excepcional, ela disse que se a gente não vigiar de novo, né, a gente tem os problemas que acarretam, né, esses pânicos, né, e até mesmo a possibilidade de depressão. Não cheguei a entrar em depressão, mas nem quero esperar para saber o que é isso, né? Mas o processo do tratamento ele é muito minucioso, né? Ele exige da gente um reconhecimento de nós mesmos, né? De nós entendermos realmente quem somos nós, o quanto nós somos limitados. Então, por não respeitar descanso, né, de noite, ajudando pessoas, saindo às vezes de madrugada, algumas pessoas sabem, já resgatei pessoas de sequestro, já fui em boca de fumo buscar pessoas em boca de fumo, já fui em alguns lugares buscar pessoas que os pais estavam desesperados, a pessoa estava perdida. E por não respeitar esse processo do descanso, o Shabat, que a Bíblia, que Deus orienta a gente a ter, eu tive esses problemas na alma. E nessa manhã eu quero abordar com vocês algumas coisas aqui que eu acho que
que vale muito a pena, muito a pena. Como eu disse para vocês ontem, eu tenho tentado ajudar, aconselhar algumas pessoas que estão vivendo problema na alma. Esse tempo aí de isolamento, escute, nós não estamos em quarentena, tá, irmãos? Nós não estamos, o Brasil não entrou em quarentena, o Brasil só entrou em isolamento. Quarentena, irmão, o negócio é estreito. Então eu quero orar, fazer uma oração aqui. E depois eu quero ler um texto com vocês. Se você estiver com a sua Bíblia, se não tiver, anota no papel. Eu não vou pregar, eu só vou ler, tirar alguns detalhes e aí depois a gente vai orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer já por cada vida que está aqui nessa manhã, um sábado, pelo menos aqui no Cachoeira de Itapemirim, um sábado friozinho, de frio gostoso, bom de estar na cama, mas escolhemos a melhor parte, que é estarmos na tua presença nessa manhã. Escolhemos o melhor lugar para se estar, que é a tua presença, edificando as nossas vidas nesses dias tão difíceis, Senhor, para o mundo, para o Brasil. Nós queremos orar, Senhor, para que o Senhor venha sustentar as nossas vidas nesse dia, que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas nesse dia e que em nome de Jesus prevaleça o cuidado do Senhor sobre nós e que a tua presença esteja conosco nessa manhã. Nós oramos nessa manhã te pedindo a tua bênção, a tua presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos, eu quero, você que recebeu aí a direção das orações, né? O quarto dia que nós estamos de clamor, né? E eu quero destacar nessa manhã um texto de Mateus capítulo 6, se você não tiver com a sua Bíblia, você pode ficar até tranquilo, não precisa nem abrir, para a gente não prolongar muito, mas anote aí o texto, Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Jesus está no Sermão do Monte, eu costumo chamar o Sermão do Monte como o sermão da teoria. Jesus até então está ensinando teoria, Jesus até então está ensinando, dando discernimento, assim como o professor, por exemplo, ele está na sala de aula e o professor traz algumas orientações, traz ensinamentos de fundamentos, ou seja, ele na sala de aula aplica a teoria para que quando a gente possa sair da sala de aula, a gente possa praticar o que aprendemos. Jesus está na sala de aula com os discípulos e diz a Bíblia que o número de pessoas já começa a crescer do lado de Jesus. Jesus, então, ensina na teoria a respeito de algo que hoje tem assolado nações e que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, está muito propício a ser gerado na nossa alma algo muito sério, que tem levado pessoas ao desespero. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus vai trazer uma orientação sobre o que não podemos deixar se sobrecarregar na nossa alma. Olha o que Jesus diz, né? A Bíblia diz o seguinte: ei, Rose, tudo bom, prima? Outra prima do Rio, que bom que você entrou aí, maravilha, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Olha bem, Jesus está começando a tratar alguma coisa que o povo poderia começar a viver na sua vida. Jesus está tratando a respeito do cuidado sobre a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de desejo de coisas futuras. Escute isso. Ansiedade é excesso de coisas do futuro, daquilo que queremos na nossa vida, seja para o hoje, seja para amanhã e seja para o tempo ainda mais futuro. É importante a gente discernir o que é ansiedade e o que é depressão. Depressão é excesso de passado.
aquilo que você vem carregando. Por exemplo, quando uma pessoa traumatizada, como eu oriento às vezes aí, igual esses dias nós tivemos que mandar prender um caboclo aí que batia na esposa. A esposa me ligou e o cara tinha mania de bater na esposa dele. Eu cheguei lá, a esposa dele, machucada, e a primeira coisa, ela chorando para mim, disse: pastor, o que eu faço? Eu disse: filha, 190. Cadeia nesse homem. Cadeia nesse homem, minha filha. Manda prender esse homem. E aí foi feito o processo. Aquela mulher, ela vinha sofrendo problemas seríssimos na alma, porque aquela não era a primeira noite que ela tinha apanhado. Ela já vinha apanhando mais vezes. Então ela estava entrando no processo: não estou conseguindo. Não sei se é a minha internet. Gente, está tudo certinho aí. O pessoal lá do Rio lá. Rose, ajuda aí, tá chegando direitinho. O pessoal tá ouvindo direitinho, tá vendo direitinho. A Neia lá no Rio tá tendo dificuldade, gente. Vocês estão ouvindo direitinho, vendo direitinho? Dá um feedback aí, dá só um okzinho para nós aí. De repente pode ser a internet deles mesmo lá. Aqui pelo menos parece que tá tudo normal. Tá todo mundo ouvindo direitinho aí, gente? Dá só um feedback pra gente aí. Aqui tá tudo ok. Ó, o Eduardo falou que tá tudo ok aqui. Certo? Nada. Se estiver tudo tranquilo aí, gente, dá ok. Deve ser aí mesmo, primo. Então, a Bíblia, aí eu fui orientar, ó, os irmãos dizendo que tá tudo certinho. Aí a Merinha lá no Rio tá falando que tá tudo certo. Tá aí perto de você. Aí tudo ok. Os demais estão falando que tá tudo ok, né? Deve ser aí mesmo, a internet mesmo, né? Pode ser a net mesmo. A internet pode acontecer sim. Tudo certo aí, Flávia, todo mundo falando que tá certo. Então preste bem atenção. Aquela mulher estava entrando em processo de depressão por causa de quê? Do excesso do passado. Por exemplo, se uma criança é violentada, ela no futuro tende a desencadear um problema de depressão seríssimo da alma, um trauma que a pessoa vive na alma. O processo de depressão é um trauma na alma, certo? O processo de ansiedade é excesso do que queremos para o futuro. Então, preste bem atenção, Jesus está começando a orientar com o seguinte: o problema de vocês não será o excesso de passado. O problema de vocês têm que observar a respeito do que vocês esperam sobre o excesso do futuro. Escute, Jesus não está falando para nós não termos planos. Jesus não está falando, né? Ela falou que é a dela lá mesmo, a internet dela mesmo. Amém. Então preste atenção. Jesus não está dizendo, olha, não façam planos. Jesus não está dizendo, não trabalhe. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Jesus está dizendo o seguinte: cuidado com o excesso de desejo que vocês têm para o futuro. Por quê? Porque nós não temos como administrar o futuro. Nós temos que fazer projetos, fazer planos, termos os nossos objetivos, mas segundo o nosso cronograma, principalmente tendo cuidado com o nosso foco. O excesso daquilo que queremos para a nossa vida pode acarretar problemas seríssimos para a nossa alma, que foi o que aconteceu comigo. Então aprenda com o meu erro. Eu, por natureza, sou uma pessoa imperativa. E o perigo da pessoa imperativa é que ela fica constantemente com a cabeça voando, com a cabeça, sabe, assim, né, estressada. Então preste atenção, Jesus, ele vem dizer, cuidado, ele diz, ele está dizendo, trabalhem, mas tenham tempo de descanso. Trabalhem, mas tenham o projeto na vida de vocês de aliviar o fardo da alma, porque a alma não suporta. Esse tempo que vivemos, sobre o nível de informações que nós temos, por exemplo, muita informação a respeito do vírus. O vírus vai matar, o vírus vai tocar. Preste bem atenção. Uma coisa que nós precisamos entender. Todos nós vamos ter que ter imunidade do vírus. Todos nós. Não adianta. Todos nós vamos ter que ter imunidade a respeito do vírus.
Só que a minha preocupação sobre essa imunidade que eu vou precisar ter não pode desencadear na minha alma um sofrimento antecipado. Como assim? Ai, esse vírus vai tocar na minha vida, eu vou morrer. Ai, esse vírus vai vir, vai avastar, vou... Querido, não é assim que acontecem as coisas. Então Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. Ó, se a gente for continuar lendo, olha a observação que ele vai trazer sobre o cuidado de Deus com a nossa vida, sobre o cuidado de Deus comigo e contigo. Escute isso, ele diz, não andeis ansiosos. Aí no verso 26 ele vai dizer, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis mais do que as aves dos céus? Ele está dizendo, de toda a criação que Deus fez, você que está assistindo essa live, você que está assistindo esse momento de clamor, escute que eu vou te dizer, você tem mais valor do que todas as outras criações que Deus fez nessa terra. Está entendendo, querido? Então ele está dizendo, se Deus cuida das aves dos céus, que não semeiam, né, que não plantam, mas e que Deus dá o sustento a elas, vocês não valem mais do que as aves do céu? Ele vai continuar confortando a mim e você. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo, a sua ansiedade vai gerar problema na sua vida. Por quê? Porque a ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de coisa que queremos sem planejamento para o futuro. E geralmente não é feito planejamento. Eu quero, mas não cuida da alma. Não cuida daquele tempo do descanso. Por exemplo, nós somos uma geração que dorme pouco. A gente sabe que a noite foi feita para dormir, mas que horas você tem dormido? Porque dependendo da hora que você está dormindo, é representatividade de que você é uma pessoa ansiosa. Eu preguei uns meses atrás na igreja um sermão chamado O Quanto Vale um Amigo. O quanto vale um amigo. Escute isso aqui. E no auge do sermão eu disse o seguinte, um amigo importante, né, é importante para as nossas vidas, porque um amigo ajuda até a administrar a nossa alma. Como? Ele vai olhar para você e vai dizer assim, você está descansando, cara? Você está muito afobado, você está muito na correria, você está desesperado. Aí escute essa, um amigo que é amigo, ele vai dizer, sossega a sua alma, cara. Vai descansar, você precisa se envolver com outras coisas. Aí, olha só, tem uns testes para saber se você é ansioso. Quer ver? Dois, eu só vou usar dois. Você quando vai pegar um elevador, quantas vezes você aperta o botão? Você chegou no elevador, apertou o botão. Se você apertar mais de uma vez, você é uma pessoa ansiosa. É sério. Se você chegar diante do elevador, apertou o botão, acendeu a luzinha, e de repente passa 2 segundos, você aperta de novo o botão, ou então você chegou e foi tu no botão, você é uma pessoa ansiosa. Pode fazer o teste. Eu tenho certeza que toda vez que você chegar diante de um elevador, você vai pensar nisso agora. Você quer ver uma coisa? Ó, isso é para homens também, para homens. É uma colocação assim, pode parecer chulo, mas é sério isso. O homem nem terminou de urinar no banheiro, de fazer xixi no banheiro, né? O homem nem terminou de fazer xixi no vaso e já dá descarga. Se você dá descarga antes de terminar de fazer xixi, pode ter certeza, você é uma pessoa ansiosa demais. E o que você tem que fazer agora? Aquietar a sua alma. Esse é um tempo em que as informações agora estão tentando te engolir. E se você não sabe lidar com informações, pare de ficar o dia inteiro ouvindo informações. Porque você tem que saber filtrar as informações. Se você sabe que as informações que têm chegado para esse tempo, do vírus, o vírus vai matar, escute, desligue mais a sua televisão e vai orar mais. Vai ler mais Bíblia, vai ler um livro. Eu acabei de falar aí, Enio Cordeiro, Andando com Tanque Vazio. Lê esse livro. Querido, todas as pessoas, praticamente todas as pessoas que eu ajudo a cuidar a respeito de pânico, de depressão, eu indico esse livro. Eu até compro o livro para dar para pessoas. Eu até compro o livro. Quando eu posso, eu compro os livros e dou. Eu tinha aqui em casa uns 6 livros do Enio Cordeiro, Andando com Tanque Vazio. Eu dei todos eles.
Eu tinha um que era todo rabiscado. Eu dei um livro para a pessoa todo rabiscado, porque eu gosto de ler e gosto de rabiscar, eu gosto de fazer anotações. Então entenda isso, Jesus está dizendo, não é qual de vós que esteja ansioso pode acrescentar, ele está dizendo, porque na ansiedade demais você perde referência do que precisa fazer como prioridade na sua vida. A ansiedade tem tendências de criar um monte de coisa para fazer e você não consegue estabelecer uma prioridade. Então você precisa, para cuidar da sua ansiedade, estabelecer prioridades. Prioridades. Porque nas prioridades você consegue administrar a sua alma. Você quer ver? Ontem eu até brinquei com a minha esposa. Eu disse para ela o seguinte, nós lançamos o desafio porque nós estamos tendo problema com o Facebook. Estava aparecendo umas legendas aí com palavrão no Facebook. Eu pregando essa semana, apareceu legendas. A gente não entendeu com palavrão. E graças a Deus não tinha nada a ver porque, primeiro, meu irmão, palavras torpes na minha boca, acabou, isso não existe. Aí ficamos preocupados. O que nós tínhamos que fazer? A equipe de mídia da igreja, pastor, vamos fazer o YouTube, que a gente joga tudo para o YouTube. Aí a gente precisa de 1000 pessoas, inscrições. Eu lancei ontem desafio, 1000 inscrições no Facebook. Eu estou indo levar uma senhora que ia tomar conta da nossa avó, da parte da minha esposa lá em Itaipava, minha esposa toda hora falando, tantas assinaturas, tantas assinaturas, tantas assinaturas. O que eu fiz? Aqui, parou. Eu estou administrando a ansiedade, você está me afobando? Então a gente você precisa, querido, estabelecer alvos para cuidar da sua alma. Depois eu vou colocar o nome do livro aí, vou anotar direitinho, o pessoal está pedindo aí também para mandar o nome do livro, eu vou colocar. Se eu conseguir, eu vou tirar até uma foto, acho que o que eu tinha aqui, como eu disse, eu dei. Mas eu vou achar uma foto e vou mandar também para vocês terem noção. O livro é um livraço. É um livraço. Fala de experiência de homens e mulheres. A Madre Teresa de Calcutá teve depressão seríssima. Referência no mundo inteiro sobre trabalho social. Ela lidou com depressão. Síndrome do burnout gerou depressão. Pânico e depressão. Então, eu tive que cuidar disso na minha vida. Tem dias que eu me desligo, queridos. Tem dia que eu tenho que parar e dizer assim, parou, irmão. Eu tenho que respirar. Eu estou na correria doida. Esse tempo ele é perigoso demais. Então, eu quero continuar só lendo com vocês aqui algumas coisas importantes. Versículo 30 do capítulo 6 diz o seguinte, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Olha bem, ele diz, se a beleza que você vê de uma flor é Deus que dá e sustenta, por que você está preocupado? Por que você está ansioso demais? Por que esse pânico, essa depressão está detonando? Mais uma vez é importante, depressão é excesso de passado. São traumas da alma. São traumas da alma. Depressão é traumas da alma. Ansiedade é excesso de futuro. Então nós precisamos administrar. O próprio Deus está dizendo, se Deus cuida da erva que fez, se Deus, né, a beleza das flores, de tudo que você vê da natureza, é Deus que sustenta. Se Deus sustenta aves, ele diz, você não tem mais valor que elas. Tem mais valor que elas. Não dá tempo de ler, depois você lê aí, em nome de Jesus, Mateus 6, do versículo 25 ao 34, diz assim, no verso 33. Olha aqui o segredo. Buscar em primeiro lugar. O que você está fazendo essa manhã? Buscando o reino de Deus. Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por que o reino de Deus? Porque Deus, quando você busca o reino dele, como nós estamos fazendo nessa manhã, como nós estamos aqui fazendo nessa manhã, você está buscando primeiramente o reino de Deus. E ele diz, e essas coisas, ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, escute, não é as demais coisas, é estas coisas. Que essas? Sobre o que é a vez de comer, sobre o que é a vez de beber, sobre o que é a vez de vestir. Ele está dizendo, Deus dá a gente, Deus dá sabedoria para trabalharmos. Nós temos visto que é um tempo de inovação. Nós temos tempo que as pessoas têm que se reinventar nesse tempo. Quando você busca o reino de Deus, eu com todo carinho quero dizer, você para de olhar para o seu próprio umbigo. Você começa a entender que Deus conduz a nossa vida. Tá vendo aqui, ó, propósito aqui, ó, sertão. No ano passado nós fomos para o sertão nordestino. Como que nós aprendemos? Nós temos um projeto para o sertão nordestino.
Nós angariamos, né, mantimentos, materiais, e nós estamos adotando um povoado no sertão. No ano passado, nós fizemos a primeira viagem missionária para o sertão. Como que aquele povo ensinou para a gente? Como que aquele povo edificou a nossa vida? Sabe, a gente vai com a intenção de edificar vidas. A gente é edificado. Por quê? Porque o que aquelas pessoas produzem, eles produzem cientes de que é o suficiente para eles naquele dia. De todas as casas que entramos, eu marcou uma a minha vida. Todas, de todas. Uma senhora que estava morando numa casa que o telhado estava com um buraco. Escute isso aqui. A casa estava num processo de cair mesmo. Aquela senhora tinha criações, ovelhas. Lá pessoas têm muitos carneiros, ovelhas, carneiros. Tem muito carneiro lá. Aquela senhora, não tinha nada na casa dela direito. Era assim, pobreza, tá? Pobreza. Quando eu digo pobreza, é pobreza. Queridos, prestem atenção. Quando nós chegamos na casa daquela mulher, ela queria matar um carneiro para a gente comer. Quando nós chegamos na casa daquela mulher, ela foi fazer café para a gente beber. E você olha e você diz, cara, a satisfação que essas pessoas têm. A gente chegava na casa das pessoas, as goiabas violentas que elas traziam da plantação, que elas iam colher para outras pessoas. As pessoas pegavam goiaba, eu quero que vocês levem. Ou seja, aquilo que elas produziam não era só para elas, era também para o próximo. Como que nós aprendemos naqueles dias lá, como que eu aprendi. Então preste bem atenção. A alma, você precisa entender que você precisa, em muitos casos, boa parte deles, você precisa de um profissional. Não tente lidar com uma coisa que você não tem conhecimento sozinho. Tem muita gente que diz, nossa, eu não vou procurar um psicólogo não. Tem que procurar psicólogo sim. Jesus diz que os sãos não precisam de médicos. Tem pessoas excepcionais na área da psicologia, na área da psiquiatria, que pode te ajudar. No mundo espiritual, o pastor te ajuda, o padre te ajuda, as pessoas vão te ajudar. Agora preste bem atenção, tem casos que você vai ter que procurar profissionais, certo? Então preste bem atenção, cuide da sua alma. Jesus está dizendo, olha, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas você... Ele está dizendo, eu vou ensinar você a cuidar da sua alma. Eu vou ensinar você a não ficar andando ansioso. Ele diz no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. No excesso de futuro, Jesus está dizendo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Como é que você está querendo lidar com o mal que vai vir no futuro, irmão? Como que a gente não suporta isso? A gente não suporta isso. Então nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar dessa parte que Deus nos fez, a sede das emoções. Problemas psicossomáticos são gerados por traumas do passado, depressões, e por excesso de coisas do futuro. Então Jesus está dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, a oração do Pai Nosso, para a gente poder orar. Tinha outro texto aqui, mas deixa quieto. A oração do Pai Nosso, queridos. Oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E a oração termina, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus sabe do que precisamos amanhã, mas Ele quer que nós venhamos administrar nossa vida hoje, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Depois você lê Ageu, Deus vai trazer instruções. Ele vai dizer para Ageu capítulo 1, ele vai dizer sobre o cronograma que eu mandei da oração de hoje. Olha o que Deus diz. Observai o vosso passado. Ele está dizendo, observai o vosso passado, porque o vosso passado pode trazer problemas seríssimos para vocês. É Deus que está dizendo, é a Bíblia, querido, é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia. Nós somos a geração do ter. A gente está muito preocupado em ter.
A gente tem um ditado, eu acho que é ditado chinês, de um grande pensador chinês, de um monge, acho que é um monge que disse, ele disse o seguinte: o homem perde a saúde para ganhar dinheiro. Ó, escute isso. O homem perde a saúde para ganhar dinheiro. Aí ele diz, porém depois perde, quando chega no auge da sua idade, ele perde o dinheiro para conquistar a saúde. Faz sentido. O homem perde a saúde para ganhar dinheiro. No auge da sua idade, ou seja, quando ele está idoso, ele perde o dinheiro para conquistar a saúde. Gasta com muitos remédios. Gasta com planos de saúde que hoje só o sangue do cordeiro para sustentar um plano de saúde. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos cuidar da nossa alma. A gente não se exercita direito, né? A gente não cuida direito da nossa alma, porque se a gente se exercitar, por exemplo, fizermos algumas caminhadas, já ajuda a alma. Areja a mente, a sua alma, ela fica mais leve. Querido, eu estou falando de algo que a Bíblia trata. A Bíblia trata. Homens de Deus poderosos que pisaram nessa terra sofreram com depressão. Por exemplo, Elias matou um monte de 450 soldados de Baal, 450 soldados, sacerdotes de Baal. Ele confrontou, matou todo mundo, o fogo do céu desceu, a Bíblia diz que lambeu a água que estava em volta do altar, lambeu o sacrifício do altar, lambeu as lenhas, consumiu tudo. Ele mata o soldado de Baal. Jezabel dá uma ordem para matar ele se intimida e corre. Ele corre. Elias, um homem usado por Deus poderosamente, teve problema na alma. Ele entrou em depressão. Elias chega a dizer, eu quero a morte. A morte só é desejada por quem tem problema na alma, por depressão. E Deus quer nos ensinar, buscar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. É o que nós estamos fazendo nessa manhã. Que esse jejum, que esse período de jejum, queridos, em nome de Jesus, fortaleça a minha e a sua alma. Nós somos de corpo, alma e espírito. O corpo reflete tudo o que a nossa alma libera para ele. O corpo reflete tudo o que a nossa alma libera para ele. Por isso que tem pessoas que em depressão, elas têm desespero, elas tremem, porque a alma está em colapso. E de repente Deus nessa manhã está dizendo, aquieta a tua alma. O salmista vai dizer, por que estás abatida, minha alma? O salmista está dizendo, eu estou com excesso de coisa na minha alma que eu não estou conseguindo lidar com elas. Na Bíblia, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é linda demais. Se nós lermos a Bíblia, Deus reflete em nós quem nós somos. A Bíblia fechada é como um livro qualquer. A Bíblia fechada é como um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta é Deus falando conosco e refletindo em nós quem nós somos. Leia a Bíblia. Está aqui Mateus 6. Mateus 6 fala sobre isso. Jesus já dizendo, não andeis ansiosos. Cuidado com o excesso de futuro. Você não comporta, você não suporta. E não suportamos mesmo. Vamos orar em nome de Jesus? Espero que você esteja sendo edificado com essas palavras. De coração, tenho pedido a Deus, nos dê direção, Senhor. Nos dê sabedoria para a gente não permitir que a nossa alma seja rasgada. Porque o processo de cura é lento, irmãos. A primeira vez que eu fui na psicóloga, ela disse o seguinte, cognitivo e comportamental. Se você tiver que indicar alguém para um psicólogo, indique um psicólogo, primeiro, cristão, segundo, um psicólogo cristão, segundo, um psicólogo que trabalhe comportamental e cognitiva. Porque ela vai te dar exercícios para fazer em casa. Quando eu fui pela primeira vez na psicóloga, uma amiga, né, que cuidou de mim durante mais de um ano, a primeira coisa que ela disse para mim, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Como assim? Eu preciso me conhecer? Você precisa se conhecer, porque tem muito excesso de futuro na sua vida. E geralmente quem é, como eu, hiperativo demais, fica isolado dentro de casa para ver, irmão, isso aqui é desesperador demais.
Mas Deus tem me ensinado a cuidar da minha alma. Deus tem me ensinado a cuidar da minha alma. E Deus quer te ensinar a cuidar da sua alma. Deus quer te ensinar a cuidar da sua alma. Nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus. O espírito é fortalecido. O espírito é fortalecido para que a alma se submete à vontade de Deus e o corpo possa refletir o que a alma libera e o que o espírito coordena. É Bíblia, querido. É Bíblia. Então, se você conhece alguém que está sofrendo com depressão, com ansiedade, diga para ela: aprenda a cuidar da sua alma. Eu tenho cuidado de pessoas que têm dito: olha, eu não tenho tempo para descansar. E eu digo: vai morrer, filho. Você vai morrer. Vai morrer. Esses dias eu falei com um empresário, esses dias me ligaram, fui orientar um empresário. Ele disse: eu não tenho tempo para descansar, pastor. Eu falei: então você é bobo, filho. Você é bobo. Você vai morrer e ficar viúvo. Aí ele: como assim? Você vai morrer? Morrer e vai ficar viúvo, porque sua esposa não fica viúva, não. Com esse monte de dinheiro que você está deixando para sua esposa aí, ela está dentro de você. Você vai morrer, ela conhece outra pessoa e o outro cara vai administrar o que você deixou para ele. Ué. Cuide da sua alma. Cuide. A Bíblia diz: cuide da sua alma. Então diga para a pessoa: filho, você vai morrer se você não se cuidar. Essa é a verdade. Aquieta a tua alma. Leia livros que vai te edificar. Leia a Bíblia. Bíblia é livros. Biblioteca. Bíblia significa biblioteca. Não tem nenhum livro mais atual do que esse. Não tem. Tudo que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia já disse isso por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos. Leia Mateus 24, que você vai se impressionar com o que Jesus disse. Mateus 24 é a prova clara do que nós estamos vivendo. Ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Vamos orar, queridos. Em nome de Jesus, vamos orar aí, ó. Já passei meu tempo. Então vamos orar. Coloque seu pedido de oração aí. Eu tenho aqui, ó, a oração pelo Pedrinho, oração pelo Henrique, oração pela Mônica, que está se recuperando de um vírus. Depois manda o feedback aí para saber como que a Mônica tá. Foi a Neia que pediu. Pelos policiais, pelas autoridades, né, de policial militar, civil, federal, corpo de bombeiro. Pela Vânia, que perdeu um pai por causa do vírus, né? Pela família do Robson, que pediu oração. Pela sogra da Bianca, que vai passar por um processo de tirar a traqueotomia aqui do pescoço. E a irmã Janete, a mãe da nossa irmã Gerlane. Vamos orar por ela, pela irmã Janete, para que Deus dê paz a ela. Para que Deus sossegue a alma dela. Ok? Feche os seus olhos aí, comece a clamar comigo. Ore pelos nossos governantes. Ore pelos profissionais da medicina. Ore pelos profissionais dos supermercados, dos frentistas de posto de gasolina, pelos caminhoneiros. Ore por esse povo. Nós precisamos orar por esse povo. Apresente esse povo ao Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado por essa manhã extraordinária na tua presença. Nessa manhã a direção nós precisamos nos cuidar do nosso foco, mas olhando firmemente para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Nessa manhã eu apresento e coloco diante do Senhor cada vida. Eu oro pela vida do Pedrinho, pela recuperação dessa criança de leucemia, Senhor. Eu oro pelo nascimento do Henrique, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela vida da Mônica, Senhor, pela recuperação dessa mulher, desse vírus. Oramos, Pai, pela Vânia que perdeu um pai, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, conforta essa família. Pai, eu oro, Senhor, pela família do Robson, que pediu oração ontem. Oramos, Senhor, pela sogra da Bianca, que vai passar pelo procedimento, Senhor, de tirar, meu Pai, o cateterismo, meu Pai, a traqueostomia, Senhor, do pescoço. Eu oro pela irmã Janete, Senhor, para que o Senhor dê paz à alma dessa irmã. Pai, sossega a alma da irmã Janete. Eu oro pela vida do Marcelo, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Marcelo aprenda a sossegar a alma dele. Ele está amparado pelo Senhor. Eu oro por cada vida nessa live, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar como o Senhor nos ensinou nessa manhã.
O homem está muito preocupado com ele mesmo, se esquecendo do Criador, que é o Senhor. Mas nós estamos nessa manhã, nessa live, dizendo: nós queremos a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos da direção, da condução do Senhor para as nossas vidas. Portanto, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, a vida de cada um que está nesse culto, nessa manhã, nessa live, nessa manhã. Em nome de Jesus, precisamos que o Senhor venha nos ensinar a administrar a nossa alma. Precisamos aprender a sossegar a nossa vida. O apóstolo Pedro vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada vida, portanto, cada ansiedade sobre o dia de amanhã nós lançamos diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a de fato descansar no Senhor. Pai querido, eu oro pelas autoridades do Brasil, pelos governantes do Brasil. Ó meu Deus, eu te peço que nessa manhã o Senhor, Pai, venha tocar no Brasil, nos governantes dessa nação. Abençoe, meu Pai, o ministro da Saúde, para que ele tenha discernimento, para saber lidar com essa pandemia que não tem tocado só no Brasil, mas tem tocado no mundo inteiro. Essa pandemia veio para nos fazer entender o quanto necessitamos de Ti, o quanto não podemos acrescentar sequer um côvado da nossa vida, ou seja, 1 minuto, 1 hora na nossa vida, sem que o Senhor permita, sem que o Senhor sustente. Pai querido, a nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa família, essa família que está hoje clamando, estamos na Sua mão, Senhor. Portanto, cuida das nossas vidas, fortalece as nossas vidas. Ó Deus, muitas pessoas sofrendo com pânico nesse momento, desesperadas, com medo de morte. Em nome de Jesus, seja jogado por terra todo sentimento de morte, seja jogado por terra todo medo. Porque 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Cuida dessa mulher que sustenta o lar, cuida desse homem que é provedor do lar, cuida, Senhor, dos nossos filhos, da nossa casa. Abençoe o nosso casamento, abençoe a nossa união, abençoe os nossos filhos, Senhor. Ó Deus, que esse vírus seja dissipado do Brasil, mas esse vírus eu entendo que veio para nos fazer entender o quanto precisamos de Ti, mas a Tua palavra, aleluia, nos confirma: chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. Nessa manhã nós nos achegamos à Tua presença para dizer: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor, porque nós estamos em Tuas mãos. Que não permita o Senhor faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Abençoe a mesa dos órfãos, das viúvas. Abençoe a mesa, Senhor, do vendedor, do trabalhador autônomo. Ó Pai, o trabalhador informal, que o Senhor possa, meu Pai, mandar a provisão para cada um deles dessa manhã. Pai, eu oro, Senhor, por as pessoas que estão enfermas nos hospitais, se recuperando, lutando contra esse vírus. Pai, toca agora nos hospitais, visita os hospitais, abençoe essas pessoas que estão desesperados, profissionais da área da saúde desesperados, meu Pai, nesse momento em que muitas vezes terão que decidir quem vai viver e quem vai morrer. Pai querido, em nome de Jesus, o Brasil, nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos. Nós não estamos conformados, Senhor, com esse tempo. Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos renovando o nosso entendimento nessa manhã, em entender que precisamos buscar primeiramente o Senhor, porque todas estas coisas, o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, todas estas coisas serão acrescentadas na nossa vida. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu creio que nós estamos sendo alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Seja com cada vida nessa manhã, seja com cada pai que ora pela sua família, que precisa da provisão na sua casa, seja com essa mulher que é, meu Pai, microempresária, que é, meu Pai, pessoas, pequenos investidores dessa terra. Abençoe os microempresários. Abençoe, meu Pai, esses funcionários para que não percam seus empregos. Tem muita gente desesperada, com medo de perder emprego nessa manhã. Portanto, nós pedimos: abençoe, meu Pai, os empregos dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, o Brasil. Que a economia do Brasil não seja quebrada, Senhor. Que os nossos governantes tenham discernimento para lidar com a economia.
Muito obrigado por essas manhãs. Hoje é a quarta manhã de clamor. E nós oramos agradecendo ao Senhor por essas manhãs. Sustenta as nossas vidas no decorrer de todo esse dia. É a oração que faço ao Senhor e a faço em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, um nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Buscai primeiramente o reino de Deus e todas estas coisas, o que há vez de comer, o que há vez de beber, o que há vez de vestir, Deus acrescenta em nossas vidas. Vai nos dar discernimento para trabalharmos, termos força, saúde, para conquistarmos o que precisamos, porque é do agrado de Deus que venhamos conquistar e, acima de tudo, não perdermos a nossa saúde. A nossa saúde, Deus se preocupa com ela. Deus te abençoe nessa manhã poderosa. Amanhã estarei aqui de novo. Espero que você também esteja. Compartilhe aí com alguém essa live, porque eu tenho certeza que tem pessoas precisando dessa palavra. Amém? Um beijo no coração de todos. Que até amanhã, em nome de Jesus, o Senhor nos sustente, em nome de Jesus. Beijão no coração, queridos. Amém?